Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa, recebendo a doutora Suzy Vieira. Prazer em recebê-la sempre. Igualmente, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A doutora Suzy é médica cirurgiã plástica e a gente vai falar sobre cirurgia plástica nas mamas. Ainda é a cirurgia plástica mais feita pelas brasileiras? É uma das mais realizadas. Sempre alterna entre mamoplastia e lipoaspiração. A gente sabe que mamoplastia não é só aumentar ou só diminuir, engloba uma série de cirurgias. Aumentar a mama, diminuir a mama, reconstruir a mama, reposicionar a mama, tudo isso está entre as mamoplastias. E não tem nada só de estética, né? Não só estética, muitas vezes se trata de uma cirurgia reparadora, uma necessidade. Tá. Aqui nós temos essa imagem que mostra a mamoplastia de aumento. Como que funciona, doutora Suzy? Na mamoplastia de aumento nós usamos uma prótese, que tem variados modelos, variados tamanhos, variadas formas, e essa prótese é implantada dentro da mama da paciente. O intuito principal é aumentar o volume ou ajudar a suspender a mama, ou ambas as coisas, porque muitas vezes quando a queda da mama é pouca, só em devolver o volume que se perde numa gravidez, numa perda de peso, se a queda não é tão substancial, você consegue, devolvendo o volume, fazer a ascensão da mama, suspender a mama. Tá certo. Temos outra imagem, vamos ver. A redutora. A redutora é exatamente o contrário. A paciente tem um excesso de mama, tem uma mama volumosa, às vezes gigante, que traz inclusive alguns problemas de saúde, postura, dor nas costas, limitações sociais. Em adolescentes, inclusive, em adolescentes, né, doutora Suzy? inclusive. Então nós fazemos a redução desse tamanho da mama, tentando deixar num tamanho proporcional ao corpo da paciente. Tá certo. E temos outra, que é a mastopexia. A pexia em si é a suspensão das mamas. Então são aquelas mamas que têm até um volume muitas vezes adequado, mas que sofreram a ação da gravidade, das gravidezes, a perda de peso e sofrem o que a gente chama de pitose. Pitose é a queda das mamas. Então essa mastopexia pode ser feita só suspendendo a mama, retirando o excesso de pele, retirando alguns excessos, ou em muitas vezes é preciso associar a colocação da prótese. Às vezes precisa. Porque não existe mais um volume que nos permita fazer uma mama. A mama ela tem que estar no lugar, mas ela tem que ter um volume, uma forma. Então muitas vezes nós somos auxiliados pela colocação da prótese também. Tá. E por fim temos a reconstrução. A reconstrução das mamas é naqueles casos em que se perde uma ou às vezes até as duas mamas por motivo de doença. O principal motivo são as neoplasias, o câncer. Então a gente tenta reconstruir o mais parecido possível com a mama remanescente. Ou em alguns casos, quando se perde as duas mamas, a gente tenta fazer duas mamas adequadas que possam agradar a paciente. E é um processo muito importante no tratamento, né? Muito importante, inclusive para a recuperação. É diferente a autoestima de uma pessoa que simplesmente perdeu a mama. Exato. Ou que ela perdeu e ganhou uma reconstrução, especialmente se for possível fazer no mesmo tempo, imediatamente. Alguma dessas 4 cirurgias que nós vimos é mais simples ou mais complicada do que a outra? Sim, sem dúvida. A simples colocação da prótese, apenas o implante da prótese é uma cirurgia bem simples, é uma cirurgia de recuperação rápida. Aí eu costumo brincar que a cirurgia já vem pronta. A gente tem que escolher o tamanho adequado, saber a via adequada, mas é uma cirurgia muito tranquila. A cirurgia de reconstrução é uma cirurgia bem mais complexa, até porque muitas vezes a paciente perde a mama inteira, a areola, a pele, e a gente tem que buscar um tecido para reconstruir ou utilizar uma prótese quando isso é possível. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre a cirurgia nas mamas. Doutora Suzy, é mito ou verdade que a diminuição da sensibilidade das mamas é sempre uma consequência da cirurgia de redução? É mito. Nem sempre isso acontece, mas a gente tem que entrar na cirurgia sabendo que isso pode acontecer. Muito importante. No meio do tecido que nós ressecamos, tem paciente que se tira 2 quilos, meio quilo, 1 quilo, e aquele tecido tem inervação. Então, quanto maior a quantidade de tecido que eu tiro, mais inervação, mais vascularização eu estou modificando. Então, é possível que perca, sim, a sensibilidade, às vezes espacial, e na maioria das vezes ela consegue cobrar com o tempo. Eu ia perguntar. É mito ou verdade que antes de uma mamoplastia já é possível saber com precisão o tamanho do novo sutiã? É mito. O mito é a questão da precisão.
já que muitas vezes na consulta a gente conversa com a paciente e pergunta qual é o desejo, eu quero uma mama grande, eu não quero uma mama tão grande. Mas na cirurgia, às vezes, tem algumas surpresas, vamos dizer, que eu preciso tirar um pouco mais de tecido. Como toda cirurgia, né, para simetrizar, para que uma mama fique mais parecida com a outra. Ou a paciente deseja uma prótese muito volumosa e no momento da cirurgia a gente vê que isso não é possível. Mas na maioria das vezes a gente consegue chegar bem próximo do desejado. Perfeito. É mito ou verdade que um grande implante de silicone é suficiente para corrigir seios caídos? Nem sempre. Isso, inclusive, é um alerta que eu faço. Muitas vezes, com o medo de ganhar cicatrizes, porque se a mama é muito caída, a gente tem que suspender, como eu falei há pouco. Então, com medo de ganhar cicatrizes para suspender a mama, a paciente opta por um volume maior, pensando, se eu encher mais, não vai ter sobra de pele. Só que o enchimento, acrescentar volume, a mama vai ficar realmente mais cheia, mas não necessariamente bem posicionada. Sim. Porque a questão não é só não ter flacidez, a gente tem uma posição de areola, a gente tem um formato de mama e tudo isso tem que ser adequado. Então, às vezes, a paciente fica com a mama maior, não se sente bem e não alcançou o resultado desejado. Perfeito. É mito ou verdade que mamografia não é recomendada para mulheres que realizaram cirurgias plásticas dos seios? É mito, inclusive isso é outra coisa que tem que ser levada em conta. A paciente que fez mamoplastia, depois de um tempo, ela é uma paciente normal. É claro que em alguns exames vão aparecer alguns resquícios da cirurgia, mas que hoje, com a evolução dos exames, são cada vez mais fáceis de identificar. Então, o colega, o radiologista que faz o exame, ele até sugere, tem tal alteração, mas decorrente de uma manipulação prévia, ou seja, de uma cirurgia. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho. Perguntas do pessoal de casa. Ai, gostoso, né? Vai falar, eu te amo, assim? Legal. Obrigada, viu, Celeste? Perguntas do pessoal de casa sobre cirurgia plástica nas mamas. Primeira foi enviada pela Marina. Tem os seios muito grandes, que causam fortes dores nas costas. Se eu optar pela cirurgia de redução, posso não conseguir produzir leite quando engravidar? Isso é um questionamento muito comum e, infelizmente, a resposta é sim. Não é que é certeza que ela não vai conseguir, mas dificulta. Tendo em vista que quando se faz a redução da mama, além de tirar o tecido, a gente cria cicatrizes internas, é inevitável. E os ductos que levam o leite das glândulas para fora, eles ficam muitas vezes não funcionantes. Então, por outro lado, amamentar, especialmente no primeiro filho, não é uma tarefa fácil. Para uma pessoa que nunca manipulou a mama, ela vai tentar. Às vezes a paciente que já operou falou, tá tão difícil, vai ver que é porque eu operei, então não vou nem tentar. Tá. Então muitas vezes se consegue sim, mas é preciso persistência e há uma dificuldade a mais. Ótimo. É bom ter uma resposta franca, né? Porque aí a paciente tem mais tem elementos. Opção, ela vai fazer uma escolha consciente. Próxima pergunta é enviada pela Sheila. A prótese de silicone das mamas pode se deslocar e parar em outra parte do corpo ou até mesmo estourar? Estourar ela pode. É claro que com as tecnologias mais modernas isso é cada vez menos comum. É uma falha da prótese, não é para acontecer, mas pode. E deslocar para outra parte do corpo, não. Porque a prótese é colocada num espaço que é produzido pelo médico. Então, quando a gente abre um espaço dentro da mama que cabe a prótese. O que pode acontecer é que quando a paciente engorda, emagrece, faz efeito sanfona ou engravida, a mama aumenta de volume, fica com excesso de pele e a prótese tem uma mobilidade dentro da mama. Porque o espaço aumentou. Porque o espaço aumentou. Às vezes ela chega também, que não é uma coisa que é para acontecer, mas ela chega a se movimentar e virar. Não é algo que a gente espere, mas pode acontecer. Mas pelo aumento do espaço que foi criado. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Gabriele. Há um ano eu fiz mastectomia no seio direito. Para fazer a reconstrução, o médico disse que talvez necessite de 2 ou até 3 cirurgias para que a aparência fique boa. Só que soube que outras mulheres só precisaram de um procedimento. Por que essa quantidade maior? Realmente, cada caso é um caso. Felizmente, hoje, os cânceres têm sido diagnosticados mais precocemente. Felizmente. Então, a agressividade da cirurgia de retirada do câncer é menor.
e a gente consegue reconstruir com mais facilidade. Muitas vezes há como preservar a pele e a areola, por exemplo, então o resultado vai ser muito melhor. Muitas vezes eles conseguem tirar uma parte da mama, que é o chamado quadrante, então com o remanescente a gente consegue fazer uma mama. Mas há casos em que a perda é muito grande. Então, por esse motivo, cada paciente tem uma reconstrução proposta. Tem gente que já fez abdominoplastia, eu não posso usar a pele da barriga, que em outros casos eu consigo. Tem gente que vai fazer uma radioterapia mais pesada, eu não posso usar certos tipos de prótese ou expansor. Depende, né, doutora Então, cada Suzy? caso é um caso. Mas, em suma, em regra geral, a gente fala que a reconstrução de mama são 3 tempos. O primeiro tempo é devolver o volume da mama. Tá. O segundo tempo é simetrizar. Tentar deixar a mama reconstruída o mais parecido possível com a outra. Muitas vezes mexendo na outra também, suspendendo a outra, diminuindo. E o terceiro tempo, quando necessário, é a reconstrução do complexo areolo-papilar, que é a areola e o mamilo. Perfeito. Mais uma pergunta. Rafaela, fiz uma mastopexia há um mês e o lado direito parece que está um pouco torto. Pode ter ocorrido algum problema ou ainda é inchaço? Essa resposta com um mês a gente não tem. É muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo, mas há grande chance de ser inchaço. As pacientes perguntam isso com muita frequência, há aquela angústia pelo resultado. E eu sempre falo, às vezes de um lado a gente manipula mais, de um lado a gente sangrou mais. Se você olhar fisicamente, às vezes um lado está mais roxo que o outro. Então tudo isso acarreta alterações na forma. Então, para ela ter essa certeza, no mínimo 6 a 8 meses após a cirurgia, que a cirurgia começa a se definir mesmo. Então, é natural essa alteração logo após a cirurgia, logo depois após tudo a se cirurgia, normaliza. as coisas vão voltando ao normal. Perfeito. A doutora Suzy Vieira é médica, como eu disse no começo da nossa conversa, cirurgiã plástica. O site da doutora Suzy é suzyvieira.com.br. Suzy, S-U-Z-Y. suzyvieira.com.br. No Facebook, Suzy Vieira, cirurgia plástica. Prazer em recebê-la. Igualmente, sempre. muito obrigada. Que pele, né? E sabe o que é muito legal? Que você fala o que a verdade, o que a gente precisa ouvir. Eu acho Tem que problema? Tem. Pode Que dar bom. confusão? Pode. Assim as pacientes vão fazer as coisas com consciência. Exatamente. Né? E eu vou ficar tranquila também de ter informado da maneira adequada. E nada como informação segura e de fonte E confiável. parabéns pelo seu programa que nos permite isso. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço. Obrigada. Até a próxima. Não Até. some, que eu fico com saudades. Não vou sumir. Obrigada, doutora.